Olá, pessoal! Esse é um vídeo de resuminhos de matemática do segundo bimestre. Então, eu vou fazer aqui um resumo para vocês de todo o conteúdo que a gente viu nesse bimestre, referente à matriz, determinantes e sistemas de equações lineares. Vamos lá? Então, sobre matriz, o que a gente aprendeu nesse bimestre? Nós vimos como representar uma matriz. Então, a matriz, o nome dela é representado por uma letra maiúscula, os seus elementos são representados pela letra minúscula e sempre tem aqui IJ, lembrando que I é referente à linha e J é referente à coluna. E logo depois vem a ordem da matriz. A ordem da matriz é o tamanho da matriz. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz que chama A, os seus elementos são A e J, e aqui nesse caso eu tenho uma matriz 2 por 3, porque essa matriz ela tem duas linhas e três colunas. Então, como eu posso representar de uma maneira genérica essa matriz? Os elementos são azinhos, então tem A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Lembrando, então, a primeira linha, segunda linha, e aqui são as colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, A1, 2. Por que ele é A1, 2? Porque ele está na primeira linha e segunda coluna. Por exemplo, esse último elemento aqui, o A2, 3. Então, ele está na segunda linha e terceira coluna, beleza? Outra coisa que nós aprendemos sobre matrizes foi sobre a sua soma ou subtração de matrizes. Para poder somar ou subtrair matrizes, as duas devem ser de mesma ordem, ou seja, de mesmo tamanho. E então a soma vai no respectivo lugar de cada uma. Então, por exemplo, aqui, 1 mais 5, então vai dar o 6. 2 mais menos 2 dá 0, e assim por diante. Multiplicação de matrizes tem uma regrinha, né? Então, diferente da soma e da subtração, que para poder somar e subtrair eu preciso ter matrizes de mesmo tamanho, para multiplicar tem essa regra: o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, se eu tiver uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 3, como é que eu sei se dá para multiplicar? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. 3 e 3, deu certo. E qual vai ser o resultado dessa matriz? Vai ser aqui os extremos, então 2, 3. Então, eu vou ter um resultado, uma matriz 2 por 3. E como é que eu multiplico nessas matrizes? Como eu sei o tamanho que vai ficar 2 por 3, então cada lugarzinho aqui vai ser referente ao que eu tenho que multiplicar. Então, por exemplo, aqui eu tenho primeira linha e primeira coluna. Então, quem que eu vou multiplicar? A primeira linha com a primeira coluna. Então, eu vou fazer 1 vezes 2, que deu 2 aqui. 2 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Agora eu vou aqui, né, para o segundo elemento. Eu estou ainda na primeira linha, só que agora é a segunda coluna. Então, eu faço ainda a primeira linha, só que com a segunda coluna. Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. E 0 vezes 2, 0. E assim também, né, por diante. Então, depois faz ainda a primeira linha, só que com a terceira coluna. E quando eu for para a linha de baixo, agora eu vou fazer os elementos da linha da segunda linha, com todas as colunas novamente. Terminou de multiplicar os elementos? Soma cada um nos lugarzinhos ali deles. Então, aqui 2 mais 0 deu 2.
5 mais 4 mais 0, 9. Menos 2 mais 0 mais 0, menos 2, né? E por aí também. E se eu tiver o contrário, né? Se eu colocasse essa matriz na frente e aqui por último, 3 por 3 e 2 por 3, dá para multiplicar? Bom, tem que olhar os números aqui do meio, né? Não é possível multiplicar, pois o número de colunas da primeira matriz, que é 3, é diferente do número de linhas da segunda matriz, que é 2. Então, aqui nesse caso, não pode multiplicar, certo? Então, vamos continuar. Agora, determinante de uma matriz. O determinante, ele é um número real que representa a matriz, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver uma matriz de ordem 1, né? Ou seja, ela é 1 por 1. Então, o determinante é o próprio elemento. Agora, se eu tiver uma matriz de ordem 2, lembrando que determinante só é possível calcular para matrizes quadradas, tá? Então, uma matriz 2, de ordem 2, significa que ela é quadrada, ou seja, ela é 2 por 2. Então, como que eu calculo o determinante? O determinante é o resultado da subtração do produto dos elementos da diagonal principal do produto dos elementos da diagonal secundária. Então, eu faço, né, o produto, ou seja, a multiplicação da diagonal principal, faço a multiplicação da diagonal secundária e depois faço a subtração. Então, diagonal principal tem o 2 e o 6, 2 vezes 6 dá 12. Diagonal secundária, eu tenho menos 1 e 9. Menos 1 vezes 9, menos 9. Qual vai ser o valor do determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 12 menos 9. Por que 2 menos aqui? O menos, que é da subtração que eu tenho que fazer, e o menos do número 9. Então, aqui, menos com menos dá mais. Então, 12 mais 9, 21. Então, o determinante dessa matriz deu 21. Agora, se a matriz ela for de ordem 3, né, ou seja, 3 por 3, eu vou utilizar a regra de Sarros. Essa regra de Sarros, o que ela nos diz? Eu copio as duas primeiras colunas do lado, aqui, né, e vou calcular também as diagonais. Só que na matriz 2 por 2, eu tenho uma diagonal para calcular. Agora, na matriz 3 por 3, eu tenho 3 diagonais para calcular. Então, tem a primeira diagonal, né, que é 2, 6 e 3, que eu fiz aqui. Tem a segunda diagonal, 5, 7, menos 1. E a terceira diagonal, 6, 1 e 2. Calcula as multiplicações e, por último, soma. Então, a diagonal principal aqui deu 13. A diagonal secundária, então, menos 1, 6 e 6, que eu coloquei aqui embaixo, 2, 7 e 2, e 3, 1 e 5. Também multiplica e depois, por último, soma. A diagonal principal deu 13, a diagonal secundária deu 7. Mesma coisa aqui que anteriormente, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 13 menos 7 deu 6. Então, o determinante dessa matriz aqui de ordem 3, quadrada de ordem 3, deu 6. Então, vamos continuar. Sistemas lineares. A gente consegue relacionar um sistema linear com uma matriz. Então, eu vou mostrar aqui dois tipos de sistemas que a gente utilizou nas aulas, que é o sistema de duas equações e duas incógnitas, e o sistema de três equações e três incógnitas. Quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu consigo, então, representar, né, em uma matriz de ordem 2 por 3. Por quê? Eu tenho a primeira coluna que é referente ao x, a segunda coluna que é referente ao y e a terceira coluna que é referente aos termos independentes, beleza? Lembrando que aqui são os coeficientes que eu coloco, ou seja, o numerinho que acompanha o x e o y.
Agora, quando eu não tiver aqui, aparece o x, aparece o y, mas não tem nenhum número, eu não posso esquecer que é 1 que tem que colocar. Então, essa é a matriz que representa o sistema. Olha aqui do lado direito, né? Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Eu também coloquei aqui, né? Só que agora eu tenho uma coluna para o x, uma coluna para o y e uma coluna para o z. E mais a coluna do termo independente. Outra forma de representar é escrever uma matriz só dos coeficientes, né? Que são os valores de x e y aqui, né? O que acompanha x e y. Uma matriz só das incógnitas e uma matriz dos termos independentes. Olha aqui do lado direito. Então, eu tenho uma matriz dos coeficientes, uma matriz das incógnitas e uma matriz dos termos independentes, certo? Vamos lá, continuar. Solução de um sistema linear. Tem 3 casos para a solução de um sistema linear. O sistema ele pode ser possível e determinado, ele pode ser possível e indeterminado, e ele pode ser impossível. Então, se ele for possível e determinado, o que significa, né? Que eu tenho uma única solução. Ou seja, então a solução ela vai ser um ponto, tá? Ó, a solução é um ponto. E o que eu posso falar, né, graficamente dessa solução? Então, as retas, elas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam, tá? Então, aqui é uma informação para a gente relembrar, né, algo que já foi estudado, inclusive. Agora, se tiver infinitas soluções, né, possível e indeterminado, a solução são infinitos pontos, né, porque tem várias soluções. Então, as duas retas, elas ficam uma em cima da outra. Não dá nem para ver aqui, né, porque tá uma em cima da outra. Então, as retas são coincidentes, né? Elas se coincidem porque tá uma em cima da outra. Agora, quando ele não tem nenhuma solução, ele é impossível, então não tem interseção, né? Não vai ter ponto em comum, né, com elas. Então, as retas, elas serão paralelas, tá? Então, são esses 3 casos. E como que eu posso resolver um sistema linear? Tem várias maneiras. Se a gente tiver as opções de alternativa, eu posso pegar essas alternativas e ir substituindo, ou então eu posso fazer por escalonamento, que é o método que foi apresentado nas aulas do Centro de Mídias, e aqui eu vou mostrar para vocês 2 outros métodos, que é o método da substituição e o método da regra de Cramer. O método da substituição consiste em você escolher uma das equações, isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Então, aqui eu escolhi a segunda equação para isolar o valor de x, e esse valor de x que eu isolei, eu substituí na primeira equação. Com isso, eu consegui encontrar o valor de y. Encontrando o valor de y, eu volto para a primeira e encontro o valor de x, tá? A regra de Cramer, ela é um método de resolução de sistema linear utilizando determinantes. Então, aqui, né, para poder resolver, a gente escreve, então, a representação em matriz e vai calculando seus determinantes. Tem o primeiro determinante, que é da matriz dos coeficientes. Tem o determinante, que é quando eu pego aqui na coluna do x, eu troco pelos termos independentes. E tem o determinante de y, que na coluna do y eu coloco os termos independentes. Aí calcula separadamente cada um deles e como que eu encontro o valor de x e o valor de y? O x, ele vai ser o resultado da divisão do dx por d. E o y vai ser o resultado da divisão do dy pelo d.
Então, aqui eu encontrei que o x é 1 e o y é 2. Repara que aqui pelo método da substituição deu o mesmo resultado. Então, não importa o método que você escolher, o resultado será o mesmo, tá? Então, fiquem à vontade para escolher o método que vocês quiserem. Claro que aqui eu fiz um sistema 2x2, mas para um sistema 3x3, vale também os mesmos métodos, certo? Então, eu encerro por aqui. Esse foi um resuminho do nosso segundo bimestre, para que vocês possam utilizar quando quiserem, tá? Beijo e até mais!